E fala, torcedor São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo aí o pós-jogo e tudo sobre a derrota do São Paulo pro Atlético Mineiro em pleno Morumbi, com um gol minimamente polêmico. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, estamos quase chegando lá. A gente vai estar assistindo aí o vídeo, no final do vídeo eu volto trazendo a minha análise do jogo, a gente vai debater e comentar muito essa partida e eu tenho alguns comentários para fazer sobre o nosso querido Camisa 10. Créditos diretorais estou deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Jogar, ele abriu mão de coisas que ele tenta fazer constantemente, do jogo com bola, do jogo de posse, do jogo ofensivo, do jogo agressivo, do jogo de pressão muito alta, para se adaptar ao momento do Atlético. E funcionou. E eu não estou falando isso porque o Atlético fez um gol na jogada aérea no final. A ideia do Atlético era bloquear o São Paulo. O São Paulo tem volume de jogo, iniciativa. São Paulo, para quem olha o jogo com a bola, vai dizer, o São Paulo jogou melhor que o Atlético, porque o São Paulo teve mais imposição, dominou a partida. Mas o São Paulo criou pouquíssimas chances. Porque pelo meio estava muito difícil. E o São Paulo insistia muito no jogo pelo meio, e aí faltou um jogador de lado de campo capaz de construir, porque o Lucas, quando joga aberto, pela esquerda ele vem para dentro construir, e o Lucas foi o melhor jogador do São Paulo. E a única chance do São Paulo, pouco antes de tomar o gol, foi do Lucas, de cabeça, né? Então, eu acho que dentro das ideias de jogo, ambas foram bem executadas, mas o do Atlético, por impedir as chances de gol do São Paulo, sobressaiu. Quanto ao lance de gol, o lance do gol do Atlético, aí uma jogada de VAR, uma jogada bem duvidosa, o VAR achou que o gol foi legal, por isso nada a questionar sobre o resultado favorável à equipe mineira. Mas por que a jogada duvidosa? Porque você olha as linhas, você fica em dúvida, só por isso. Tá, então quantas vezes a gente olha as linhas, a gente fica em dúvida e o árbitro não dá o gol? Dessa vez deu o gol. É o que eu falo daquela coisa dos 30 centímetros lá que a gente sempre discute. Só né? é duvidoso. Eu sempre acho que nesse caso, pró-gol. Ponto final. Para qualquer clube, pró-gol. Mas isso é uma... Eu não penso assim, mas tudo bem. Fim de semana, Caleri. Linhas que você também não... Exatamente. Perfeito. E eu teria validado. Para mim é isso. Eu não. Para mim é isso. Hoje acho que menos dúvida do que o fim de semana, mas William, rapidinho, e até pegando carona, boa noite a você, Vitor, Calçade, Jean, foi de esporte com a gente. O mata-mata, ele vai te entregar muitas vezes isso, né? A gente vai falar daqui a pouco também de Bahia e Flamengo. O Galo, dentro da proposta que o Vitor destrinchou bem, o Galo vai para não deixar o São Paulo jogar. O São Paulo é um time hoje muito forte dentro do Morumbi. Em mata-mata, e sabe tudo que tem que ser feito, mesmo que o técnico não esteja por ali e tal. E ele vai bem na sua ideia, que não é exatamente a identidade do Milito, e trava o jogo, segura, empata. Se não tivesse gol, também concordo. Ele vai para empatar e acaba voltando, vai voltar para BH com uma vitória. O meu único porém, para acrescentar, eu acho que o São Paulo poderia ter sentido esse jogo travado, essa ideia de jogo bem executada do Galo um pouco antes. Eu acho que faltou tentar mexer, tentar pensar algo diferente antes para destravar um jogo que já se desenhava complicado desde o início. A proposta do Galo não foi bem executada só no segundo tempo. A proposta do Galo já começa sendo bem executada. O São Paulo, para mim, é um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas não é exatamente muito melhor. O Galo chega para segurar o jogo seguro. O São Paulo chega para fazer, não consegue. O São Paulo podia ter finalizado melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo trava mais. O São Paulo finaliza menos. Eu acho que faltou, talvez, pensar em um pouco. Mas assim como do outro lado a gente vai falar Bahia e Flamengo, o Flamengo no primeiro tempo, um comportamento quase passivo de quem voltaria tranquilamente de Salvador para o Rio com um empate e também um gol de cabeça no início. Então, o mata-mata, ele tem essas coisas. Acho que o confronto está aberto, só que eu acho que o São Paulo perde uma oportunidade de, pelo menos, fazer valer o seu nome de campo. Acho que não conseguiu. Eu não esperava exatamente que a proposta do Milito, que não é do DNA, fosse tão bem executada pelo que eu já vi o São Paulo fazendo nessa temporada. E hoje eu não vi exatamente esse São Paulo. Isso é porque o Zubeldia estava na beirada, não estava, mas acho que faltou talvez um pouco mais de agilidade de entender. Por exemplo, um cara que para mim é sempre muito importante em jogo grande. Não estava bem, o Luciano. Sim. E será que você está esperando algo dele ou você não poderia ter mexido em algo relacionado a ele ali? Então, acho que faltou um pouco disso também. São Paulo, esse gol no final, ele dói, mas o empate já iria doer também. O empate... Então, a gente vai fazer uma análise dizendo que deu tudo certo, parabéns para o Galo, porque a tática deu certo, porque no final das contas até acabou ganhando o jogo. Ou realmente estava bom mesmo? É o resultado que comprova isso ou estava bom mesmo? Então, boa noite, William. Boa noite, companheiro. Acho que na linha do que o Birner falou,
estaria tudo bom para o Galo já se o jogo tivesse terminado 0-0. Jogou pelo empate. E acho que a maneira como o jogo aconteceu, de alguma forma, comprovava isso. Aliás, assim, só rapidinho, foram jogos muito parecidos, né? O jogo da Bahia e o jogo aqui de São Paulo, porque os visitantes venceram, conseguiram resultados enormes, pensando numa classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mas não é que tenham ambos produzido para conseguir essas vitórias, né? Obviamente isso torna a vitória ainda maior, né? Porque quando você possivelmente, acho que principalmente aqui no caso do Morumbi, estaria satisfeito com o empate, consegue um gol no final, eu acho que a vitória ela acaba sendo realmente gigante. Enfim, eu acho que dentro do que o Birner falou, cara, o Galo veio diferente mesmo. O Galo tem sido um time muito frágil defensivamente. Muito. É um time que costuma sofrer demais nas suas partidas, até contra adversários que não têm qualidade, teoricamente, para isso. E hoje foi o contrário, né? E hoje foi o contrário. Hoje o Galo não sofreu, assim, o São Paulo ficou com a bola o tempo todo, o São Paulo chegou mais perto da área de ataque, o São Paulo rondou, mas de fato, se você for ver a estatística, para quem faz aquelas estatísticas de grandes chances, né, criadas, praticamente não houve. Na estatística de finalização, bem mais finalização para o São Paulo do que para o Galo. Mas, enfim, eu acho que é um caminho que muitas vezes no mata-mata é um caminho correto para você buscar. Aliás, muito se exalta dos jogos do mata-mata, a loucura, Jogão, hein? da emoção. Jogão. Então, exato. Eu vou deixar o Calçade, que eu sei que o Calçade concorda. Assim, o jogo de volta do mata-mata, invariavelmente, ele vai ter muita emoção. Emoção. Porque Emoção, você vai claro. ter que... 90 minutos. Exato. Agora, acho que as duas partidas de hoje, de alguma maneira, também demonstram que não é bem assim. Não é que todo jogo de mata-mata é um grande jogo do ponto de vista... Nesse calendário, então, quase todo jogo de ida não é exatamente um grande jogo. Nessa de segura, trava... Mas isso não tem jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Calçado. Calçado. É assim, futebol barato, né? Quando as pessoas defendem os mata-mata, tudo mata-mata, né? Imagina tudo mata-mata na vida. Porque elas se lembram só da emoção que o segundo jogo trouxe. O primeiro jogo dificilmente traz. O primeiro jogo é um jogo muito... ambos os jogos são bem estratégicos e pensados pelos treinadores. É diferente, por isso que é diferente dos pontos corridos. Pontos corridos, você tem uma estrada para percorrer, você tem que chegar em primeiro. Então, você tem que jogar futebol. No mata-mata, você não precisa necessariamente jogar um bom futebol. Você precisa de resultados e de uma estratégia que te leve para os resultados. Dá para ser campeão e para todos os jogos pro 0-0. Quer ver um exemplo? Não acontece, mas dá. Vocês... O Boca vai uma prorrogação eu vou dar um de exemplo Libertadores, claríssimo aqui. O Corinthians não está jogando hoje, mas ele está na zona de rebaixamento. Ele pode ser rebaixado. Sim. E ele pode passar para a semifinal da Copa do Brasil. Sim, vai ter o E pode Juventude avançar amanhã. na Sul-Americana, embora um jogo mais difícil. O futebol que hoje ele tem dificulta a permanência na primeira divisão. Mas esse futebol pode fazê-lo passar no mata-mata. Por quê? Ele não precisa de vitórias. Ele teve uma vitória, uma derrota, o goleiro pegou 3 pênaltis, você pode ter um empate, outro empate, o goleiro pegar mais 2. Haja emoção. É emoção. Aí, Sabe, é quando emoção. o Corinthians estava na segunda divisão, ele foi finalista da Copa do Brasil. Isso. O Palmeiras, rebaixado em 2012, ganhou a Copa do Brasil. Porque são, Mas sem os times da Libertadores, né? são Sim. competições Mas chegaram, né? completamente diferentes. Então, assim, aquele que é mais exigente e quer um futebol mais bem jogado, articulado, bem treinado, tal, aí você encontra talvez no Campeonato Brasileiro. O mata-mata te permite uma série de coisas sem necessariamente jogar bem. Bom, agora vamos o Galo. Para mim, o Atlético, que não vem numa grande fase, adotou uma estratégia muito boa. Quer dizer, a ideia, quando você senta, o Milito sentou a comissão técnica, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar de que forma no Morumbi? E aí você pega teus jogadores e coloca para atuar dentro dessa forma. Ele veio com 3 zagueiros, Saravia, Batalha e Júnior Alonso. Isso. Você pega o posicionamento médio, ainda ele tem Alan Franco e Otávio, ele tem um bloco no centro, aquilo que a gente chama de funil, aquela entrada de em frente ao gol, dentro da área. Por quê? Quem é que entra por ali geralmente voando? Lucas. E Luciano. E Luciano. Esses caras, você olha para os jogos de São Paulo, esses caras, eles resolvem partidas. Então ele trancou ali e ainda usou Scarpa e Arana para não deixar também chover bola o tempo todo dos lados. Não tinha o Ferreirinha e o Wellington Rato ele é um jogador muito útil,
Ele é importante Ele é um pro meia São que Paulo, joga pelo lado, não mas é um ele não atacante. é um cara que rompe defesas. O Ferreirinha estava fazendo esse papel. Sem esse poder de lado, como falou o Birner, e com o congestionado centro. no meio. Pô, isso, cara, E ainda o Luciano abaixo. isso é saber jogar o mata-mata. Parabéns para ele, cara. E o São Paulo teve dificuldade. Ele tentou neutralizar a virtude do adversário para decidir em casa. E ele saiu com a vitória. Cara, aí O jogador de velocidade que o São Paulo tinha pela esquerda é o William, que é um menino de 18 Exato. anos que acabou de renovar o contrato, ou seja, Despejar o Milito nele, fez uma leitura do que o São Paulo obviamente faria, e a escalação é divulgada uma hora antes, e a olhou escalação para não as teve nenhuma virtudes do novidade. São Paulo. Olhou para as virtudes do São Paulo e conseguiu pará-las. E o curioso, né, é que assim, isso teoricamente não bastaria, por exemplo, para você usar como estratégia num jogo de volta, Aí outra coisa. né? Porque a coisa muda. Só que na hora que você consegue o gol no Opa, final do você jogo, só continua. Nossa. Você só exatamente. Talvez você possa, Faz a inclusive, mesma coisa. continuar com essa estratégia. Claro que Em o São casa é Paulo também vai improvável. ter que. Não, tudo bem. É Eu- claro que eu não a sei se é tão postura improvável, não. Agora, do ponto de vista do jogo, do que o jogo te oferece, do placar, das condições, Um pouco Eu não mais, Bini, eu diria um pouco mais flexível, porém... Um pouco mais discreta. Se fechar de forma mais discreta. Dá uma alegria pro Mas o- torcedor, um escape. Qual o retrato recente do Galo? Ainda que em casa, com bola. Deixou de ser aquele time voando ali de 2 meses atrás. Você sabia exatamente como é que a jogada ia nascer. Algumas coisas foram bloqueadas, outras deixaram de acontecer. Sem bola, se defendia mal. Por que você não acredita que isso pode ser repetido na volta? Ah, só por ser em casa? Eu não sei. Pelo perfil do elenco, do técnico e por jogar em casa. Não sei. Eu acho que ele pode até pensar, jogo planejar também e pedir o isso. jogo também tem Na a hora ver do jogo não O acontece. jogo tem a ver com contexto e adversário. Só jogar em acho. casa, Sim. pra Você não mim, tá é se- o último que entra na pauta. Porque o perfil do elenco e do treinador foi visto o Galo, no Morumbi. o Galo Exatamente. o Galo se defende hoje porque entrou para assim fazer. Não necessariamente o Galo entrou para jogar e se defendeu bem a partir disso. Eu não sei se o Galo vai entrar para jogar na próxima e vai se conseguir. Então, eu não duvido você repetir flexível, soft, como eu porque disse. você vai ganhando discreto. jogo. Exatamente. E é um jogo pós-data FIFA, né? Vale lembrar. A, Tem um tempinho. a vitória não precisa se fazer isso aqui que foi feito. Isso aqui, ó, esquece tudo, agora mudar tal. Vamos para cima do São Paulo, tá? Não precisa. Você pode ser mais comedido, mais cuidadoso. Claro, liberar um pouco mais o Scarpa, o Arana, você tem Hulk, Paulinho, Bernardo. Ele tinha, assim, caras para puxar o contra-ataque para definir o jogo. Então, isso ele não conseguiu na maior parte do tempo, tanto que foi uma bola cruzada que pega lá atrás, né? Aquela tava bola marcando o que jogador do cruza. Atlético? Você falou que ela era Se quer boa. falar, se quer Aquela bola que cruza a área Você toda falou e, que e era ela, boa. e ela é muito boa e assim. Ou era ou não era? Eu falar ou A não. gente ficou aqui na dúvida. Vale sempre lembrar. Só mais uma, né? Mas era ele. Mas ninguém vai falar. Ele Já pode, falou, fazer, pode fazer o já que quiser, falou. mas eu só falei uma vez. Pode fazer o que Como é quiser. se ele pode fazer o que quiser, não vai fazer? Não, peraí, desculpa, Peraí, Calçado, pode desculpa. fazer o Não, que fica à vontade. Deixa eu entender isso aqui, peraí. Eu não vou falar mais nada. Eu preciso Não vou falar mais entender. nada. eu Esse momento. É o momento dele, é Que que momento. Esse é o momento Não, que tipo de reação é? Ninguém vai falar, ninguém vai fazer nada. Isso, Como não, assim, não, Carbono? Tudo bem, ele pode errar à E vontade. você que não abriu o Mas programa o erro falando do foi do Arboleda, Arboleda. William? Na sua Ele visão. estava marcando ali, né? O erro foi era ele ali. Ele estava ali, Então foi ele você estava tá ali. falando. Ou um erro de Mas por que posicionamento ninguém que vai sobrou falar para nada? ele. Por que essa É coisa isso ninguém que eu vai queria falar entender. nada? Existe uma blindagem, também, uma é uma blindagem. É. O quê? O quê? Estou perguntando. É sério? Temos um hater do Arboleda. Não, ao contrário. Ao contrário, eu acho ele um bom zagueiro Não inconsistente. parece, não parece. Bom zagueiro é o quê? Inconsistente. Inconsistente. Não, mas ele Ele criou é uma... bom jogador, ele tem virtudes, ele vai bem na jogada aérea, a saída de bola dele é apenas razoável. Olha lá. Mas tem erro e gol do Wagner Love em final de estadual, tem erro contra o Palmeiras em Libertadores, tem erro em clássico contra o Palmeiras. A quantidade de erros em jogos grandes não é só uma dele o erro, não, razoável. hein? Até porque uma bola O dessa... erro não é só dele, não. Perfeito. Só que uma bola Não é ele que dessa, começa geralmente com o cara. ele pode ser pro Rafinha, porque é um lateral que... Não pode ser nesse pro Rafinha, exatamente Nesse isso. tipo de combate ele não vai ganhar uma, né? Porque geralmente é alguém muito alto para a bola nas costas dos zagueiros e laterais, né? No caso do direito. O Vitor viu ele na foto ali. Não, fui olhar porque é sempre uma grande coincidência, mas... Não. O Arboleda ele tenta De uma- recuperar de por uma- trás. isso, mas- Presta atenção, isso. ele é o Roda aí de novo. Ele é Só o Arboleda. Arboleda, respeite-o. Não, pera um pouquinho. É só o Arboleda no lance? Não, É isso que eu quero eu acho saber. posicionamento da defesa. Você acha que o maior erro é dele? É o Luiz Gustavo. É o Luiz Gustavo. que não tá lá no- aprofundou. Mas o Luiz Gustavo... Mas o Luiz Gustavo já vem tentando recuperar por alguém que não dentro. chegou. Eu acho que o Luiz Gustavo está na marcação de um outro É jogador isso do sim, São por dentro. Paulo. Isso sim. E de fato, se você considerar que o Arboleda está atrás Ele vai pra do disputa. jogador que ele está marcando, ele tinha Ele que estaria no... Exato. Sim, mas eu acho que é um lance... Vai passar batido, fica tranquilo. Pensando,
O gol, a gente tá vendo aí o debate, quem foi a culpa do gol? O menos culpado foi o Arboleda. Pelo visto ali nas imagens, o Bobadilha era pra estar no lance, que deixou pro Luiz Gustavo, que não foi na bola e o Arboleda acabou não chegando e saindo gol. A culpa da derrota foi do Arboleda? Não. A culpa da derrota foi do nosso querido camisa 10, que olhou o jogo de dentro do campo. Ele recebe 600 mil para fazer o que ele fez hoje. E assim, com todo respeito ao Clube Atlético Mineiro, que foi pro Morumbi para empatar, conseguiu sair vitorioso, é mérito do Atlético, mas não mereceu. Mas o futebol não é merecimento. Futebol não é merecimento. Futebol é eficácia. Quantas e quantas vezes o Palmeiras ganhava jogos sem merecer? Quantas e quantas vezes o Flamengo ganhava jogos sem merecer? O próprio São Paulo já ganhou partidas sem merecer. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, o São Paulo não mereceu vencer aquele jogo. Aquele jogo era jogo de empate. O zagueiro falhou, o Calera fez o gol. Acontece. Mas o que mais me revolta é que o Atlético foi para empatar o jogo. O Sabino colocou o Hulk no bolso. Chora, o Hulk chora, chora demais. É o tempo todo chorando. Nunca vi um homem 200 quilos nas costas e chorar daquele jeito. Mas o Atlético teve a vantagem porque o Atlético jogou com um jogador a mais. O São Paulo estava com um jogador a menos dentro de campo. O Luciano, hoje, em muitas partidas, ele é um jogador a menos. E é isso que eu falo para vocês aqui há tanto tempo. O Luciano tem alguns gols que passam a mão, que camuflam péssimas atuações, atuações ridículas dele. Gol contra o Tadjeres, que ele foi ridículo. Gol contra o Red Bull Bragantino, outra atuação medíocre do Luciano. E tantos outros gols desse segundo atacante que toma a posição do Lucas, fazendo o Lucas ter que se desgastar mais jogando aberto. E quando o Luciano faz gol, e eu critico aqui, a galera fala assim: o importante é fazer gol. O Luciano é ídolo. O Luciano é isso, o Luciano é aquilo. A grande questão é, e nos jogos que o Luciano não joga nada como o de hoje e não tem um gol para salvar a atuação medíocre dele? Se o Lucas estivesse por dentro, você poderia ter colocado o William ali para aquela função. Você poderia ter colocado o Nestor, o Michel Araújo e deixava o Luciano no banco. O Luciano tomou a posição do Lucas, que fez uma grande partida, atuando por dentro. Para isso, para entregar a bola, um ataque do São Paulo, o Luciano dormiu a partida toda. O Luciano tirou o pé de dividida, errou passe, dormiu, passe para ele estava olhando para a lua. Ridícula a atuação. Cara, assim, é de doer os olhos. É revoltante. A camisa 10 do São Paulo está nas costas do Luciano. Ele é um bom jogador. Ponto. Só isso. A fase do São Paulo é tão ruim que jogadores medíocres como o Luciano se tornam ídolos de uma certa parte da torcida. Mas ele não é. Ele é um bom jogador, identificado, mas longe de ser ídolo. Então, hoje, mais uma vez, e eu já havia avisado isso, ia chegar o dia que o São Paulo ia ter uma derrota, ia perder uma classificação, porque estaria atuando com um a menos dentro de campo, que é o nosso querido camisa 10, e ele não iria achar um gol para passar pano para sua atuação ridícula. E esse dia chegou. Foi o dia de hoje. Agora a gente vai ver os atleticanos zoando. O Atlético que jogou como um time pequeno hoje. Só se defendeu, fez muita cera, bateram no Lucas alocado. Mas isso acontece. E agora a gente não vai conseguir virar esse jogo. Talvez se for no Mineirão, o São Paulo consiga. Mas se for lá no pasto da MRV Arena, não tem como. Que lá não se pratica futebol. O time do Atlético é esse time aí, esse time covarde. Time que não ataca, time que só bate.
e que acha gol. Contra o São Lourenço achou gol. Contra o São Paulo hoje achou gol. Contra o Fluminense não achou, tomou 2. E o São Paulo provavelmente vai ser eliminado para esse time. Porque assim, o São Paulo pode até fazer um grande jogo lá. Mas eu particularmente duvido muito que o São Paulo vai ganhar a partida lá. Ainda mais porque a gente sabe que o Luciano não vai sair do time. Se o Zubeldia entendesse, pô, não dá mais pra segurar o Luciano e mudasse, pô, você coloca o William que tá vindo bem, você coloca o Michel que tá numa boa fase também e tal, beleza, a gente teria uma esperança, o Lucas atuando por dentro e tal, porque o São Paulo não é um mau time. O Sabino hoje colocou o Hulk no bolso. Jogou muita bola, o Luiz Gustavo também. O Atlético não teve chance clara de gol. O São Paulo teve. Mas a gente provavelmente, daqui no dia 11, dia 12, o São Paulo vai estar atuando novamente com esse jogador medíocre dentro de campo. E a gente não vai conseguir vencer. Pode empatar lá, um jogo deve ser 0x0, 1x1, 1x0 pro Atlético Mineiro. Mas o São Paulo não vai ganhar. Com o Luciano dentro de campo, não ganha. Ainda mais com esse estilo de jogo do Atlético, 3 zagueiros. É muito difícil, cara. O Caleri tomando pancada lá o tempo todo. O sistema defensivo do Atlético Mineiro é um sistema que dá brechas, que dá espaço. Mas o São Paulo estava com um a menos dentro de campo. Olha a facilidade que o Lucas teve hoje no meio de campo do Atlético. E isso porque o Atlético estava jogando fechado. Em Minas, o Atlético vai ter que sair mais um pouco pro jogo. É isso. A gente fica refém desse jogador medíocre, de atuações medíocres, de tentar ver que se ele acha um gol pra sair vitorioso. E ele reclama de tudo. Ah, não toca a bola pra ele, ele reclama. Se toca a bola, ele reclama que veio forte demais. Segura a bola demais, prende a bola demais, erra passe, entregou a falta do gol hoje. E a torcida ama, a torcida idolatra. É o Luciano, é o Lucigol. Luciano é o artilheiro do São Paulo no século. Certo. Artilheiro do São Paulo no século. Atuando como segundo atacante. Não como meia. Não como meia. Luciano, como segundo atacante, ele é um excelente jogador. Como meia, ele é isso aí que a gente viu hoje. Medíocre. Ridículo. Esse nível de atuação que a gente viu hoje. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.